Boa noite, queridos alunos do IFRO. Estamos aqui, né? Hoje é o nosso grande dia, né, gente? O dia de nós avaliarmos aí, né, o conteúdo de toda a disciplina, né, através da nossa avaliação. Mas, enfim, gente, a nossa avaliação, que vamos fazer daqui a pouco, está bem fácil, tá, gente? Vocês poderão utilizar aí instrumentos aí da máquina calculadora, tá? As equações foram fornecidas na prova, né? As questões estão bem fáceis mesmo, só para avaliar realmente o conhecimento de vocês, aquilo que a gente viu ao longo das nossas aí 5 teleaulas aí, do conteúdo de análise das demonstrações financeiras. Então vocês terão aí plena capacidade aí, né, de aplicar as equações, tá? Utilizando a calculadora, como eu já disse, ok? E fazer nossa provinha sem nenhum problema, tá, gente? Sem nenhum temor, nem nada, né? Apesar de ser cálculo, né, gente? As pessoas têm aversão a cálculo, mas tá tranquila a nossa prova, ok? Então vamos fazer uma breve revisão em relação ao conteúdo que nós vimos aí nas últimas 5 teleaulas e vamos dar sequência. Mas antes, professor Clébio, suas considerações iniciais para a nossa turma, né? Uma vez que é a nossa última teleaula aí, né? Ok? Legal, obrigado, professor Kenny. Boa noite a todos. Como o professor bem falou, não é? Vamos ter tranquilidade, prestar atenção agora na nossa revisão, porque na revisão sempre nós recordamos alguma coisa interessante. O que o professor explicar agora na revisão provavelmente irá cair na prova. E como ele bem disse, podem usar a calculadora e também serão dadas fórmulas, tá certo, gente? Então, boa noite a todos, boa prova. Eu estou aqui para qualquer tipo de dúvida. Um abraço. Obrigado, professor Clébio. Então, gente, vamos começar aqui com a nossa primeira, né? Nossa primeira revisão referente à teleaula 1. Então, na teleaula 1, nós falamos aí sobre a principal demonstração financeira, né, existente aí no mundo financeiro, que é o balanço patrimonial, ok? Vamos aqui para o nosso slide. Então, no balanço patrimonial, nós vimos os aspectos que compõem a estrutura, né, dessa demonstração, ok? Denominada de balanço patrimonial. Esse balanço patrimonial, gente, ele se subdivide em ativo, né, e passivo, ok? O ativo, ele se subdivide em circulante e não circulante, nós vimos isso aí. O passivo, né, o lado direito do nosso balanço, se subdivide em circulante, não circulante e patrimônio líquido, né? No slide seguinte, nós podemos ver aqui uma sequência gráfica, né, da divisão do balanço patrimonial. Então, do lado esquerdo, nós teremos aí o grupo do ativo, né, que é representado pelos bens e direitos realizáveis da empresa, né? Ok? Do lado direito nós temos aí as obrigações, né? O passivo, ok? Representado aí, como eu já disse, pelas obrigações. Um esquema mais profundo ainda do balanço patrimonial, nós temos aí, do lado do ativo ainda, né? Como bens e direitos, né? Nós temos aí o ativo circulante, nós temos o ativo não circulante. Do lado do passivo, do lado direito, nós temos aí as obrigações da empresa, né? Balanceando aí o nosso balanço patrimonial. E mais abaixo um pouco, o nosso passivo circulante, passivo não circulante e o nosso patrimônio líquido, né, que é o capital da empresa. Lembrando, gente, aí, ó, que o passivo circulante mais o passivo não circulante é igual àquilo que a gente chama de capital de terceiros, ok? E o patrimônio líquido é aquilo que a gente chama de capital próprio da empresa. Tranquilos? Vamos mais para frente um pouquinho, falando ainda do balanço patrimonial. Aqui está um esquema definitivo de como o balanço patrimonial deve ser apresentado, né, pelas empresas, ok? Então, do lado do ativo, nós vamos ter o ativo circulante e o ativo não circulante, ok? O ativo circulante é subdividido aí em disponibilidades, né, onde nós encontramos aí o que a empresa tem em caixa, né, e em aplicações financeiras, o que ela tem aí a receber de clientes, né, que são os valores a receber de clientes, e o que ela tem em estoques de mercadoria pronto para revenda. No ativo não circulante, nós temos aí os bens e direitos a receber da empresa de longo prazo, né, o que nós classificamos como realizável a longo prazo, os investimentos da empresa, o que ela tem como imobilizado, né, que são veículos, máquinas, equipamentos, e aquilo que a gente tem como intangível, né, que são a marca, a patente, né, de uma empresa. Do lado das obrigações do passivo, nós temos aí o passivo circulante, né, e o passivo não circulante. O passivo circulante são as obrigações de curto prazo, né, que nós registramos no lado das obrigações, no passivo. E o passivo não circulante são as obrigações de longo prazo, ok?
No patrimônio líquido, nós temos aí o capital dos sócios, né, que integram, né, o capital da empresa, reservas de capital, né, ao longo dos exercícios das empresas, ajustes aí, né, de avaliações patrimoniais que são realizadas também ao longo do exercício das empresas, reservas de lucros, né, se a empresa formar aí ao longo de vários exercícios, né, dela, de atividade, ao longo de vários anos de vida da empresa, ela fizer vários lucros aí, ela vai fazendo uma constituição de reserva de lucros, né? Ações em tesouraria é uma conta que reduz esse patrimônio líquido aí quando a empresa compra as próprias ações dela no mercado de ações. E aqui embaixo, né, a última composição do patrimônio líquido, de acordo com a Lei 6.404, são os prejuízos acumulados, caso a empresa tenha vários prejuízos acumulados ao longo dos exercícios. Então, na sequência, gente, nós vamos falar então, após ter falado do balanço patrimonial, né, a sua composição, devemos sempre ter em mente o seguinte: o lado esquerdo do balanço, o ativo, o lado direito, o passivo. No ativo nós temos o ativo circulante e o ativo não circulante. Do lado direito do balanço, o passivo circulante, o passivo não circulante e o patrimônio líquido. Então devemos guardar essa composição básica, né, do balanço patrimonial, até porque nós vamos ter que resolver aqui a equação básica, né, do balanço, e nós vamos precisar dessa subdivisão do balanço patrimonial, ok? Então vamos lá ao slide novamente. Aqui nós temos a nossa equação patrimonial, ok? A equação que nos leva ao equilíbrio do balanço. Então, vejam, gente, aqui do lado esquerdo, né, o gráfico aqui representando o grupo do ativo, os bens e direitos. Do lado direito, o passivo mais o patrimônio líquido aqui, né? Então, o passivo representando as origens de recursos, né, que vão ser aplicados aqui no ativo, fazendo a balança ficar em equilíbrio, né? Então percebam pela demonstração desse gráfico que o ativo ele é igual ao passivo mais o patrimônio líquido, ok? Ele é do mesmo tamanho, né? Se você pegar aqui, ó, o ativo ele é igual à soma do passivo mais o patrimônio líquido, né? Conforme foi colocado na nossa equação aqui. O patrimônio líquido, se eu isolar o patrimônio líquido na equação de cima e passar o ativo para o lado direito do sinal de igual, eu vou ter que o patrimônio líquido é igual ao ativo menos o passivo, né? E se eu isolar o passivo, né, e passar o patrimônio líquido para o lado direito do sinal de igual, nós vamos ter que o passivo é igual ao ativo menos o patrimônio líquido. Então isso aí fecha a equação básica, né? As equações básicas aí do patrimônio. E mais ainda, né, gente? Aqui embaixo, nós temos duas equações, tá? A equação do patrimônio líquido e a equação do patrimônio bruto, né? O patrimônio líquido, ele se calcula subtraindo o total do ativo do total do passivo, ok? Então, quem compõe o total do ativo? Bens mais direitos. E o passivo? Obrigações. Os bens e direitos subdividem em quê, gente? Em ativo circulante mais ativo não circulante. E as obrigações? Passivo circulante mais passivo não circulante. Então, somando esses dois, né, grupos aqui e subtraindo da soma dos outros dois grupos das obrigações, nós vamos encontrar o total do patrimônio líquido da empresa. O patrimônio bruto é a mesma coisa, porém, ao invés de subtrair o ativo do passivo, nós vamos, na realidade, efetuar a soma, ok? Então, bens mais direitos mais obrigações perfaz o patrimônio bruto da organização. Então, no bens e direitos, nós temos o ativo circulante mais ativo não circulante. Nas obrigações, nós temos o passivo circulante mais passivo não circulante. Então, somando os dois, nós temos o patrimônio bruto da empresa. Então, fechamos aí essa parte, gente, do equilíbrio patrimonial e das contas do patrimônio. Na sequência, tá, gente? Então, aí, após termos fechado a sequência sobre o patrimônio das empresas, né, representado pelo balanço patrimonial, nós vamos passar para a revisão da nossa teleaula 2, que diz respeito aos índices de liquidez, né? Os índices de liquidez, eles são os índices que medem, gente, a capacidade de pagamento das empresas. Verificam se as empresas estão capazes de honrar suas obrigações ou não, ok? Nesses índices nós falamos de solvência e falamos de insolvência também, estão lembrados? Solvência, né, é a capacidade que as empresas têm de honrar suas obrigações. Insolvência, quando a empresa não está tendo capacidade de honrar suas obrigações. Então vamos aqui no nosso slide, ok? Os índices que medem a capacidade de pagamento das empresas são denominados de índice de liquidez, né?
A liquidez, gente, ela subdivide em corrente, seca, absoluta e geral, ok? Como já falei, né? Nessa mesma teleaula, nós falamos sobre solvência e falamos sobre insolvência, ok? Então, o que é a liquidez, né? Para a gente revisar. Liquidez é um indicador financeiro de análise contábil que objetiva medir a capacidade que uma empresa possui de realizar os seus pagamentos, ora planejados, gente. Ou seja, honrar com suas obrigações ou compromissos. Também é conhecido como índice de solvência, né? Ora, se solvência é capacidade de pagamento, então índice de solvência, índice de liquidez. Aqui embaixo, né, nós temos a solvência, é quando a empresa apresenta capacidade de pagamento, ok? E a insolvência é quando a empresa não apresenta capacidade de pagamento. Tá bom, gente? Então, são os índices que verificam a capacidade da empresa honrar seus compromissos. Na literatura aí de análise das demonstrações financeiras, nós temos 4 tipos de liquidez, como já foi falado, né, gente? Uma liquidez geral, vamos simbolizar por LG, a liquidez corrente por LC, a liquidez seca por LS e a liquidez absoluta, imediata ou absoluta, né, por LI ou LA, ok? Na sequência. Então aqui nesse slide, ok? Nós colocamos aí as 4 equações da liquidez para vocês verificarem, né? Vamos dar uma olhadinha. Então, o que cada uma relaciona, dependendo do que elas vão tratar, ok? Então, vamos verificar aqui, por exemplo, a liquidez geral. O nome liquidez geral é porque ela relaciona os itens de curto prazo com os itens de longo prazo. Então, vejam, para calcular a liquidez geral, nós vamos somar o total do ativo circulante mais o total do realizável a longo prazo, né, que é um item que está dentro do ativo não circulante. Na parte de baixo da nossa fração, nós vamos somar o passivo circulante com o passivo não circulante. E aí, o total dessa soma, né, com o total dessa soma, serão divididos um pelo outro e nós encontraremos a liquidez geral. Lembrando, né, gente, que a liquidez, ela sempre tem que ser igual ou maior a 1, ok? Igual ou maior que 1, ok? Se ela for menor que 1, demonstra que a empresa está tendo uma insolvência, né? Não está tendo capacidade de honrar suas obrigações. A liquidez corrente, mais fácil ainda, né? Eu divido o total do ativo circulante, do grupo do ativo circulante, pelo total do grupo do passivo circulante, né? E verifico aí apenas os itens de curto prazo do balanço, né? São apenas itens de curto prazo. Estou relacionando apenas itens de curto prazo. Na liquidez geral, nós estamos relacionando itens de curto prazo com itens de longo prazo. Na liquidez seca, nós vamos fazer o seguinte: do total do ativo circulante, nós vamos excluir os estoques. Então, nota que no ativo circulante nós temos 3 grupos lá: o disponível, os clientes, né, os valores a receber, e os estoques. Então, desse total do ativo circulante, formado por esses 3 grupos aí, nós vamos retirar os estoques fora, tá? E o total nós vamos dividir pelo passivo circulante, perfazendo aí a liquidez seca. E a liquidez imediata ou liquidez absoluta, que é mais simples ainda, nós vamos pegar apenas as disponibilidades, que é um dos grupos do ativo circulante, e vamos dividir pelo total do passivo circulante. Então, vocês, ao identificarem essas contas no balanço patrimonial, basta retirá-las, né, do balanço patrimonial e colocar na equação, e vocês vão calcular facilmente. Na prova de vocês, né, nós colocamos as equações de liquidez apenas, né, das questões que vão cair daquele tipo de liquidez, ok? Então, se não tiver uma equação lá de uma liquidez geral, por exemplo, é porque não há na prova uma questão com liquidez geral. Então, vocês não precisam se preocupar com isso, ok? Se vocês observarem que existe uma fórmula de liquidez corrente, é porque em uma determinada questão, vocês terão que utilizar a fórmula da liquidez corrente, ok? Vamos no slide. Ainda, né, a respeito de liquidez, nós vamos falar sobre o capital circulante líquido, que é a subtração do ativo circulante pelo passivo circulante. Né? Lembrando que o capital circulante líquido é a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante e que reflete uma folga financeira da empresa. Ok, gente? Aqui embaixo nós temos uma definição, né? Aqui para 2013, por exemplo, só para a gente fechar 2013, nós verificamos que o ativo circulante era 680 e o passivo circulante 465. Então, diminuindo o ativo circulante do passivo circulante, nós vamos encontrar aqui um capital circulante líquido para o exercício de 2013
de 215. Ok, gente? Então é só subtrair o ativo circulante do passivo circulante. Vamos ao próximo. Então, ao fecharmos aí a nossa teleaula 2, né, a revisão da teleaula 2, a respeito da liquidez corrente, né, nós vamos para a revisão da nossa teleaula 3, que tratamos nessa teleaula a respeito dos índices de estrutura de capital. Ok? Então vamos verificar quais índices eram esses, né, os conceitos de cada um, e o que cada um se propõe a fazer. Então olha só, gente. Os índices de estrutura de capital, verificamos aí na teleaula 3, medem a participação das fontes de recursos, né? As fontes de recursos na empresa, gente, são o passivo, tá? E sua influência com as aplicações de recursos não circulantes. Então veja que as aplicações de recursos, elas são realizadas no ativo, tá, gente? Mas para se calcular a estrutura de capital, devemos perceber que essas fontes de recursos, elas serão aplicadas apenas nos recursos não circulantes do balanço, ok? Também denominados de endividamento. Então nós não vamos mexer nos itens circulantes, apenas nos itens não circulantes do ativo, ok? Então na sequência, ó, veja aqui um esquema gráfico, né? Aqui desse lado estão todos os itens que são as fontes de recursos que a empresa busca, né, no mercado, né, ou através dela mesmo. Passivo circulante ela busca com terceiros, passivo não circulante ela busca com terceiros e patrimônio líquido ela busca com recurso próprio dela. Sendo que qualquer um desses recursos aqui estão investindo, né, estão sendo aplicados aqui, ó, no ativo não circulante, ok? Para se calcular aqui os índices de estrutura de capital, ok? Lembrando que esses itens também estão investindo no ativo circulante, ok, gente? Mas não é o foco de quando nós estudamos aí a estrutura de capital. A estrutura de capital é como eles estão sendo aplicados no ativo não circulante apenas, ok? Então vamos na sequência. Esses índices aí, na literatura atual, nós temos 4 tipos de índice de estrutura de capital, né? O índice de participação do capital de terceiros, né, conhecido aí pelo PCT, o índice de composição do endividamento, CE, né, o índice de imobilização do patrimônio líquido, o IPL, e por fim, o índice de imobilização dos recursos não correntes, tá, gente? O IRNC, né? Daí, eu vou dar uma dica para vocês aí, né, pesquisando. Na prova de vocês tem uma questão elaborada sobre o índice de imobilização dos recursos não correntes, ok? Uma dica legal. Então, gente, na sequência, vamos conceituar aí cada um desses itens, né, comentar rapidinho e fechar aí nossas equações. Então, o índice de participação do capital de terceiros, né, o PCT. Então, o índice de participação do capital de terceiros relaciona duas grandes fontes de recursos da empresa, ou seja, capitais próprios, né, que são representados pelo patrimônio líquido, né, gente, da empresa, e o capitais de terceiros, que são representados pela soma do passivo circulante mais passivo não circulante, como eu já falei na figura anterior que nós vimos. É um indicador de risco ou de dependência a terceiros, né, por parte da empresa. Também pode ser chamado de índice de grau de endividamento, ok? Então, a participação do capital de terceiros, né, nós vamos ter a relação entre o total do capital de terceiros dividido pelo total do patrimônio líquido. Contudo, nós não devemos esquecer que o capital de terceiros, aqui em cima na nossa equação, né, é a soma do passivo circulante mais passivo não circulante. Então, eu posso substituir aquela palavra aqui, ó, capitais de terceiros, né, podemos substituir essa palavra capital de terceiros pela soma do passivo circulante mais passivo não circulante. O resultado será o mesmo na equação, ok? Bom, o outro indicador, né, a composição do endividamento. Na composição do endividamento, temos o seguinte, a relação entre o passivo circulante da empresa, ok? As obrigações de curto prazo, né, que são as obrigações, são o passivo circulante, dividido pelas obrigações totais, né, ou capital de terceiros. Né? Essa equação, facilmente, ela seria reescrita da seguinte forma, né? Passivo circulante dividido, novamente aqui, ó, pelo passivo circulante mais passivo não circulante. Ok? Nós estaríamos falando a mesma coisa, porque capital de terceiro significa, né, essa expressão aqui. Passivo circulante mais passivo não circulante. Ok? Então, esse índice aí, ó, ele mede o grau de participação das dívidas de curto prazo em relação às dívidas totais, que é o capital de terceiros. Ó.
Por quê, gente? Porque o empresário tem que dedicar maior esforço em cumprir com as obrigações de curto prazo do que com as obrigações de longo prazo, né? Então, as obrigações de curto prazo nas empresas, elas demandam um esforço maior, né, do empresário. Então, pagar salários, pagar impostos, pagar fornecedores, pagar água, luz, telefone, né, algumas despesas operacionais, elas têm um vencimento muito rápido, muito curto, no máximo até 30 dias. Então, isso requer um esforço muito grande do empresário, né, em correr atrás de recursos financeiros, né, para cobrir essas obrigações. Então, eu quero medir essa situação. Eu quero medir as obrigações de curto prazo em relação às obrigações totais. Então, quem vai medir isso daí é a composição do endividamento passivo circulante dividido pelo capital de terceiros. Vamos lá, gente. O outro indicador, né, que nós temos aí é o índice de imobilização do patrimônio líquido, né? Isso ocorre, gente, quando nós empregamos aí recursos do patrimônio líquido para aplicar nos itens não circulantes do balanço, tá? Então vamos ler aqui, ó. Esse índice, ele procura, né, o índice de mobilização do patrimônio líquido procura medir qual o valor ou percentual do patrimônio líquido está investido no ativo não circulante, ok? Nota-se que quanto mais a empresa investir no ativo não circulante, menos recursos próprios sobrarão para o ativo circulante. E a consequência será a maior dependência de capital de terceiros para o financiamento do ativo. Ó. Ou seja, gente, eu vou pegar aqui, ó, o total do ativo não circulante, né, do lado do ativo, e vou dividir pelo total do patrimônio líquido. Né? Com isso, nós vamos verificar o seguinte: quanto de recursos do patrimônio líquido estão sendo investidos no ativo não circulante, ok? Sabendo que quanto maior for esse indicador aí, né, gente, pior será para a empresa, né? Ok? Por último, nós vamos ver aí um indicador que inclusive faz parte da prova de vocês, tá? O índice de mobilização dos recursos não correntes, tá? Então, o IRNC. O índice de mobilização dos recursos não correntes relaciona, né, as fontes de recursos não correntes do balanço patrimonial. Quais são as fontes de recursos não correntes? As fontes de recursos são aquelas que estão do lado do passivo, né, gente? A corrente é o passivo circulante e as não correntes é o passivo não circulante, é o passivo não corrente e o patrimônio líquido. Então, ele relaciona as fontes de recursos não correntes com as aplicações não correntes também. As aplicações não correntes do balanço são aquelas que não são do ativo circulante, ou seja, são do ativo não circulante. Compara as fontes fixas de recursos e de longo prazo com as aplicações fixas. Então, para calcular o índice de mobilização dos recursos não correntes, nós vamos dividir aqui o total do ativo não circulante por essa soma aqui embaixo. Ó, patrimônio líquido, né? PL, né, gente? Mais o passivo não circulante, ok? Ou passivo não corrente, né? Passivo não circulante. Então, dividimos aí, somamos aqui embaixo. O resultado dessa soma, nós vamos pegar o ativo não circulante, dividir pelo total dessa soma e multiplicar por 100, ok? E você vai ter o índice de mobilização dos recursos não correntes. Ainda, né, em decorrência desse indicador, nós temos o cálculo do nosso capital circulante próprio, né? O capital circulante próprio, ele é o total aqui, né, gente? O resultado da subtração do patrimônio líquido menos o ativo não circulante, tá? Então, é a diferença entre o PL, né, o patrimônio líquido, e o ativo não circulante. Representa a parcela do patrimônio líquido que está investida no ativo circulante. Então, como exemplo, né, gente, botamos aqui o balanço aqui novamente, para a gente matar aqui o capital circulante próprio. De 2013, por exemplo, vamos calcular o capital circulante próprio de 2013. Então, o patrimônio líquido de 2013, né, nós temos aqui R$ 475, ok? Então, vamos trazer para cá, R$ 475. E o ativo não circulante, R$ 320. Então, vamos trazer para cá também. Então, a subtração do patrimônio líquido de 2013, 475, e do ativo não circulante de 2013, 320, dá um total, né, de R$ 155, ok? A diferença entre o patrimônio líquido e o ativo não circulante. A mesma coisa vocês podem fazer também para 2012, né? E qualquer outro exercício que tiver no balanço patrimonial. Bem, turma, então acabamos de ver aí,
né, a nossa revisão em relação à nossa teleaula 3 de estrutura de capital, né? Então, recapitulando assim de uma forma mais rápida, né, vimos aí o balanço patrimonial com sua estrutura, né, de ativo, passivo, ativo circulante, ativo não circulante, passivo não circulante. Vimos aí os índices de liquidez, né? Nós temos a liquidez corrente, a liquidez imediata ou absoluta, a liquidez geral, a liquidez seca, capital circulante líquido, né? Nós vimos aí os índices de estrutura de capital também, né? Nós temos a composição de endividamento, o índice de participação do capital de terceiros, o índice de recursos, de mobilização dos recursos não correntes, né? O índice de mobilização do patrimônio líquido e vimos também o capital circulante líquido próprio, ok? E agora nós vamos ver, né, os índices de rentabilidade, né, que são aqueles que relacionam as contas do patrimônio líquido com as contas de resultado, que essas contas de resultados elas são provenientes da demonstração do resultado da empresa, né, a demonstração do resultado do exercício, a DRE. Então de lá nós vamos extrair algumas contas, né, como o lucro líquido, por exemplo, as vendas líquidas, né, e relacionar com as contas do balanço patrimonial e tecer os nossos comentários sobre a análise das demonstrações. Então vamos lá, gente, aqui no balanço, no nosso quadrinho. Bom, então os índices de rentabilidade, né, que são denominados também de índices de resultados, fazem referência ao resultado operacional das empresas, ó, tá? Então, nós vamos ver aí, ó, que é muito importante essa demonstração do resultado do exercício para, né, o resultado, para o cálculo, né, dos índices de rentabilidade. Na sequência, os índices deste grupo mostram qual a rentabilidade dos capitais investidos pela empresa, ok, gente? Isto é, quanto renderam os investimentos e, portanto, qual o grau de êxito econômico da empresa. Tiramos essa definição aí do célebre professor Dante Matarazzo, ok, gente? Então, quando nós queremos ver aí, tá? Quando nós queremos medir aí o êxito econômico das empresas através dos investimentos que elas realizaram, né? Nós utilizamos os índices de rentabilidade. Ah, nós queremos ver se o investimento que nós fizemos no ativo, com compra de mercadoria, gerou o lucro esperado pela organização. Então, esse indicador, né, seria um indicador de rentabilidade do ativo, né? A rentabilidade do ativo, por exemplo, você pega lá o total do lucro líquido que foi formado no exercício e divide pelo total do investimento que você fez na empresa, que está no ativo, né? Então, esse número aí te dá, né, a rentabilidade do ativo, né? Será que o lucro líquido foi o esperado, né, em relação ao investimento que eu fiz? Então, vamos ver aqui, por exemplo, esses índices, tá? Também são 4, né, os índices de rentabilidade, tá, gente? Por exemplo, o giro do ativo, a margem líquida, a rentabilidade do ativo e a rentabilidade do PL, né, ou a rentabilidade do patrimônio líquido. Ok, gente? Vamos ver cada um deles, né? O giro do ativo. O giro do ativo, ele relaciona as vendas líquidas, tá, com o ativo, né, ou seja, com os investimentos que foram realizados das empresas. Procura medir qual o efeito direto dos investimentos realizados no ativo sobre as vendas. Então, ó, as empresas fizeram investimentos no ativo, né? Qual foi o reflexo desses investimentos em relação às vendas líquidas, né? Provocou o quê? Um crescimento, uma redução, ok? Então, isso aí é o giro do ativo. Então, vendas líquidas sobre o ativo. Margem líquida. Mede a relação entre o lucro líquido das empresas, né, tirado lá do DRE, e as vendas líquidas realizadas, né, pelas empresas. Então, ele procura visualizar aí, ó, qual o percentual das vendas que realmente ficaram com a empresa, né? Ora, a empresa quer o lucro líquido. Então, das vendas que ela realizou, quanto que de lucro líquido ficou com ela? Então, eu tiro a proporção, lucro líquido dividido pelas vendas líquidas. A rentabilidade do ativo, né, que foi um indicador que nós falamos agora há pouco. Então, quero medir a rentabilidade do ativo, quero medir a rentabilidade do meu investimento, né? O meu investimento foi feito no ativo. Então, ele relaciona, né, o lucro líquido com o ativo, os investimentos das empresas. Ó. Procura medir qual é o efeito direto dos investimentos realizados no ativo sobre a geração do lucro líquido. Então, aquilo que eu investi no ativo gerou quanto de lucro líquido para mim? Foi o esperado, né? Então, isso é rentabilidade do ativo, ok, gente? É quando nós queremos medir
a rentabilidade do ativo. Por fim, nós temos a rentabilidade do patrimônio líquido, que relaciona aí, ó, o lucro líquido, né, formado no DRE, na DRE, com o patrimônio líquido, né, o capital próprio investido da empresa. Ó. Visa medir qual é o efeito direto do capital próprio, né, ou patrimônio líquido, ok? Investido sobre a geração do lucro líquido. Ok, gente? Então, pegamos aí o lucro líquido e dividimos pelo patrimônio líquido da empresa. Será que o lucro líquido esperado está gerando um acréscimo no meu patrimônio líquido, né? Talvez pela reserva de lucros? Então, quem mede essa situação é a rentabilidade. Então, gente, agora é o seguinte, tá? Terminamos aí a revisão, né, da nossa teleaula 4, tá? E vamos passar aí para a revisão da nossa última teleaula, né, que é a teleaula 5, ok? Falamos aí sobre a análise vertical e análise horizontal do balanço, né, bem como a fórmula de previsão de falência das empresas, ok? Então vamos ver aqui o conceito. Quando nós falamos em análise vertical, gente, nós estamos fazendo um cálculo na vertical, né, de cima para baixo, no balanço patrimonial. Quando nós falamos na horizontal, nós estamos fazendo o cálculo na horizontal, tá? Da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda e vice-versa, ok? Importante lembrar que a análise vertical, ela calcula a relação de uma conta em relação a um total, ok? Em relação ao total. Então, ela calcula a participação de uma conta em relação ao total. Já a análise horizontal, ela procura medir a evolução de uma conta, se foi para maior ou se foi para menor, ok? Essa evolução. Então, vamos verificar aqui as situações, tá? De análise vertical, horizontal e das fórmulas de previsão de falências. Então, nesta aula aí, nós verificamos o estudo das análises vertical e horizontal das duas demonstrações financeiras já estudadas, né, gente? Que é o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, né? Nossa DRE, tá? Vamos lá. A análise vertical visa medir a participação percentual ou representatividade de cada conta do balanço patrimonial ou da demonstração do resultado do exercício em relação ao grupo a que pertence. Então, quando nós queremos calcular a análise vertical do balanço patrimonial ou da DRE, nós vamos dividir o total de uma conta em relação ao total do grupo que ela pertence. Por exemplo, eu quero saber a análise vertical do grupo dos estoques. O grupo dos estoques pertence ao grupo do ativo. Então, eu vou dividir o total dos estoques pelo total do ativo, né? Então, aí nós vamos ter a análise vertical. Bom, mais um conceito. É uma relação matemática. É um quociente, né, gente? Quociente é o resultado de uma divisão. É um quociente de uma fração que mede a parte pelo todo, ou seja, o valor da conta sobre o valor total do seu grupo. Trata-se de um percentual que mede o tamanho em grandeza percentual da conta em relação ao grupo em que pertence. Ok, gente? Então, esses são os conceitos aí, né, de análise vertical. Professor Cléber, temos aí alguma participação, por enquanto, de alguns dos nossos alunos? Olha, os monitores estão me dizendo que eles estão acompanhando bem, estão gostando muito da explicação que o senhor está dando e que tranquilizou a questão deles poderem usar a calculadora e as fórmulas estarem à disposição deles. Tá certo, professor? E quero avisar também que nós vamos ter uma visita aqui no nosso estúdio já, vai ser uma surpresa, não é? Não sei nem se eu posso falar aqui quem vai ser, mas já a gente vai ter uma surpresa aqui, tá bom? Ok, professor Cléber, isso é importante. Surpresas são sempre bem-vindas, né, gente? Desde que seja para ser melhor para a gente. Mas vamos lá, turma, na sequência. Análise vertical do balanço, então, ok? Então, aqui nós temos um exemplo, né? Apenas aí do lado do ativo, só para nós exemplificarmos, ok? Vamos calcular aí a análise vertical da conta disponibilidades, né? Na nossa revisão. Então, nós temos aí o total das disponibilidades, ok? E aqui embaixo nós temos o total do grupo, que é o total do ativo, né? Então, para calcularmos aí essa análise vertical, nós vamos dividir o total das disponibilidades em relação ao total do grupo, né, do ativo, ok? Então, aqui nós temos já a nossa equação formada, né, análise vertical das disponibilidades. Dividimos aí o total das disponibilidades no balanço patrimonial em relação ao total do ativo, né, e multiplicamos por 100, porque a análise vertical, ela é um percentual. Então, a análise vertical das disponibilidades, nesse caso, é igual a 6%, ó. Então, a análise, gente, dessa demonstração é o seguinte: verifica-se que as disponibilidades, né, do balanço patrimonial representam em 2013
6% do total do ativo da empresa, ok? Então, esses R$ 163.634 aqui de 2013, em relação ao total do ativo, né? Em relação ao total do ativo, representam 6%, né? Que nós está aqui no nossa coluna da análise vertical. Então, de forma semelhante, você pode calcular a análise vertical para todas as contas, todos os totais do balanço patrimonial em relação ao total do ativo, tá? Se nós fizermos isso, né, nós vamos ter aí, por exemplo, né, de dois exercícios comparados, 2013 e 2012, a análise vertical, né, de todas as contas, né? Então aqui está a nossa disponibilidade, que fizemos o cálculo agora há pouco, em 2013, 2012, por exemplo, a conta estoques, né, 751 mil em 2013, 1.039 em 2012, por exemplo, né? E aqui na nossa coluna, nós temos aí a análise, né, feita, né, em relação a cada conta, né, na vertical. Por exemplo, na nossa disponibilidade, que nós calculamos agora há pouco, né, vamos fazer essa análise aqui. Verificamos que a análise vertical da conta disponibilidade do exercício de 2013, ela foi maior do que a análise vertical do exercício de 2012. Okay? Então essa conta aí, ela teve uma participação maior em 2013 em relação ao ativo do que em 2012. Ok, gente? Na sequência, né, nós temos também a análise vertical em relação à demonstração do resultado do exercício, não somente em relação ao balanço patrimonial, tá? Então, por exemplo, nós vamos calcular aqui, ó, a nossa análise vertical na DRE em relação ao lucro bruto, tá? A diferença que nós temos aqui da DRE para o balanço patrimonial, gente, é que nós não calculamos a participação de cada conta em relação ao total do grupo. Nós calculamos a participação de cada conta sempre, tá? Não vamos esquecer isso, gente, sempre em relação à receita líquida, ok? Então, se eu quiser calcular a análise vertical das despesas financeiras, eu vou pegar esse valor, despesas financeiras, e vou dividir pela receita líquida aqui e multiplicar por 100, ok? O nosso exemplo que nós pegamos aqui do slide foi em cima do lucro líquido, né? Então, aqui nós temos aqui, ó, aliás, o lucro bruto, né? Então, o lucro bruto da empresa foi de R$ 1.196.593 e a receita líquida, R$ 4.818.123, totalizando aí 24,83%, né, de análise vertical, tá, em relação à receita líquida. Então, o lucro bruto em relação à receita líquida, 24,83%. Análise. Verifica-se que o lucro bruto representa, em 2013, 24,83% do total da receita líquida da empresa. Ok? Então, aí nós colocamos aqui do lado, né, em relação ao lucro bruto. Se fizermos isso aí também, a mesma coisa, para, né, os exercícios, né, nós temos aí como tirar, né, em coluna, né, todos os percentuais e tecer também nossas análises. Ok, gente? Professor Clébio, você tem alguma situação aí colocada pelos nossos alunos, alguma pergunta a mais? Não, rapidinho. É com relação ao resultado, a resposta. Quando se chega na resposta no percentual, tem que se colocar a frase todinha na análise ou eles podem colocar só o percentual seco? Pode colocar o percentual seco, professor, mas não esquecer de colocar, né, que em relação ao exercício, de um exercício em relação ao outro, né, se a conta foi maior ou foi menor, né, análise vertical, só isso, ok? Vamos lá. Agora nós temos aí, gente, a questão da análise horizontal, né? Então a análise horizontal ela é diferente da análise vertical. Ela estuda a evolução ou a variação de cada conta do balanço patrimonial. Né? É uma variação matemática, né? Quociente do valor da conta do exercício atual pelo valor da conta do exercício anterior, né? Vamos ver isso aí, tá, gente? Olha só. Eu quero calcular, eu tenho aqui dois exercícios do ativo, 2013 e 2012. Eu estou analisando a minha conta disponibilidades, ok? Em 2013, essa conta foi 163.634 e em 2012, 107.224. Então, eu fechei meu balanço de 2013 e quero comparar o total dessa conta com o total da mesma conta, só que do exercício de 2013. Então, percebam que em 2012 essa conta foi 107.224 e em 2013, 163.634. Percebe-se, somente olhando os números, que houve um crescimento de um ano para o outro, né, no valor dessa conta. E qual foi o percentual de crescimento dessa conta? Então, nós calculamos da seguinte forma, nós pegamos aí
o valor de 2013, dividimos pelo valor de 2012, subtraímos de 1, né, e multiplicamos por 100 aqui o resultado, né, obedecendo aí sempre a regra dos colchetes e chaves, tá, gente? Então, pegando aí a conta de disponibilidade de 2013, 163, e dividindo pelo total das disponibilidades em 2012, 107, menos 1 vezes 100, nós temos aí, né, uma análise horizontal de 52,61%. O que significa isso, gente, da análise? Significa que as disponibilidades cresceram 52,61%, né, em 2013, comparando com 2012. Então, de 2012 para 2013, a conta disponibilidade ela cresceu 52,61% em relação a 2012. Ok, gente? Vocês podem fazer para qualquer conta, né, do balanço patrimonial, comparando uma conta com a outra. Na sequência aqui, nós colocamos completa, né? Então, quando vocês forem fazer a análise, né, aqui no caso da disponibilidade, que acabamos de analisar, vimos que a conta cresceu 52,61%. Então, vocês vão colocar assim na prova, né? Aumentou em 52,61%, ok? Se diminuir, gente, né? Se a conta diminuir, como é o caso aqui, por exemplo, né, da conta de estoques, né? Em 2012 ela foi 1.039.000, em 2013 ela caiu para 751.000. Então, nota que o percentual é negativo, ó, caiu 27,73%. Então, diminuiu 27,73%. Tá ok? Na sequência, fazemos a mesma coisa com a DRE, ok? Aqui não tem aquela situação de calcular em relação à receita líquida. Aqui, realmente, é em horizontal mesmo, né? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o lucro bruto, nós percebemos que em 2012 o nosso lucro bruto foi 1.152.000. E em 2013, 1.196.000. Percebemos que houve um crescimento aí, né? Um ligeiro crescimento aí de 2012 para 2013. Então, se você dividir esse valor de 2013 pelo valor de 2012, diminuir de 1 e multiplicar por 100, você vai encontrar o percentual de 3,84%. Ou seja, o lucro bruto cresceu de 2012 para 2013 3,84%. Bom, gente, agora na sequência, tá? Após a gente ter visto aí os comentários sobre análise vertical, né, que é uma participação da conta em relação ao grupo, né, e da análise horizontal, né, que é uma evolução, né, das contas de um exercício para o outro, nós vamos ver agora, né, o nosso último conteúdo que nós vimos aí no nosso estudo, que refere-se aí, né, à questão das nossas fórmulas de previsão de falências, ok? Então vamos lá. Dentro da fórmula de previsão de falências, nós abordamos aí o modelo, né, de um idealizador denominado Kenneth, ok? Existem outros modelos de previsão de falências, né, no Brasil. Existem 5 modelos de previsão de falências, ok? Cada um tem o nome do seu idealizador. Existe o modelo de previsão de falências do Pereira, do Altman, né, da Elizabethsky, né? Nós trouxemos aí para vocês o modelo do Kenneth. Poderíamos ter trazido qualquer um outro modelo, ok? Mas trouxemos aí o modelo do Kenneth, ok? No modelo do Kenneth, né, esse modelo matemático tem esses coeficientes fixos aí, né, multiplicados, tá, por uma variável, x1, x2, x3, né, gente, x4 e x5. E essas variáveis é que vocês vão ter que saber na hora da prova, né? Então, o x1, na verdade, é a divisão do lucro líquido pelo patrimônio líquido da empresa, ok? O x2, o ativo circulante mais o resultado dessa divisão, o realizável a longo prazo dividido pelo exigível total. Então, ativo circulante somado com o resultado dessa divisão. O x3, ativo circulante menos essa divisão também, estoques sobre passivo circulante. x4, ativo circulante dividido pelo passivo circulante. x5, exigível total dividido pelo patrimônio líquido, ok? E a interpretação do indicador é o seguinte, gente. Se o FI, né, o resultado dessa fórmula aqui, né, o FI, ele for inferior a menos 3, a sua classificação estará indefinida, né? Se tiver entre menos 3 e 0, né, aliás, a classificação ela estará indefinida se o resultado for entre menos 3 e 0. Se for acima de 0, estará na faixa de solvência, né? A empresa estará tendo capacidade de pagamento. E se for inferior a menos 3, a empresa estará insolvente, ok? Como nós temos aqui no resultado. Então,
fizemos aqui o nosso cálculo, né, na hora da nossa revisão, tiramos aí do balanço patrimonial da empresa e da demonstração do resultado do exercício, né, todos os indicadores, né, X1, X2, X3, tirados do balanço, como vocês vão fazer na hora da prova, né, vão extrair as contas de lá e calcular as equações que foram fornecidas para vocês. Na sequência, vocês vão substituir esses números do balanço patrimonial e da DRE dentro, né, das variáveis do modelo de Kennedy, ok? Multiplicado pelos números fixos, né, os valores fixos que são do modelo matemático. Feito, né, esse cálculo, ok, gente? Nós vamos encontrar um FI de 10.194.489, né? Então, nós verificamos que ele é maior do que zero. Sendo maior do que zero, né, a situação da nossa empresa aí está numa situação solvente, ok? Bem, gente, então nós estamos chegando ao final aí da nossa teleaula de revisão, né, da hora da prova, ok? E assim, eu gostaria de desejar a vocês, né, nesse caminho aí, ok? Uma boa prova, né, uma excelente prova, façam a prova com calma, né, utilize aí bem as equações, né, utilize aí bem as fórmulas que foram fornecidas na prova, ok, gente? E façam com muita calma, tenho certeza que todos vão ter condições de fazer uma boa prova e aplicar bem os conhecimentos aprendidos aí ao longo das nossas 5 teleaulas. E eu vou deixar vocês agora, né, com o professor Clébio, tá, gente, que tem um comunicado a vocês. Boa noite. Boa noite. E aí, professor Kenny? Está sentindo alguma coisa diferente aqui no nosso estúdio? Com certeza, professor Clébio. Não, falei que ia ter surpresa aqui. Nós estamos nossos colegas lá de São Francisco do Guaporé, não é isso? Exatamente. Eu conheço São Francisco do Guaporé, muito legal, muito bom lá. Falem com os colegas, desejam uma boa prova, qual é a mensagem que você tem que passar para eles? Nós estamos aqui muito bem recepcionados, né? Estamos participando aí da primeira semana de finanças, excelentes palestras, né? E a gente quer desejar, como o professor disse, uma boa prova lá para os nossos colegas e que eles também nos desejem uma boa segunda chamada para que a gente possa também ter uma notinha razoável e dar o nosso alô para eles, né, para todos os polos também. E brevemente estamos voltando, estamos lá com eles e prosseguindo nossos estudos. Avisar para eles que a gente foi muito bem recepcionados aqui no IFRO, a gente gostou muito da estrutura, né, que é uma estrutura realmente decente. E vale a pena a gente estar seguindo nesse curso, né? E que outros possam entrar aí também e fazer bom proveito. Legal. Qual o nome do senhor? José Ferreira. José Ferreira e a? Josiné. Josiné e José Ferreira. Os colegas dos outros polos aqui estão parabenizando vocês, tá certo? Por ter vindo aqui, não é? Na nossa semana de finanças, aproveitar e sejam facilitadores. E com certeza a prova que vocês terão depois, né, se sairão bem, com certeza. Professor Kenny, chega mais aqui com a gente, né? Fica à vontade. Bem, gente, é isso que traz a felicidade para nós, né? É quando a gente vê que o resultado, né, do nosso trabalho está sendo assim assimilado, né, pelos colegas, tá, gente? Que a gente está contribuindo, né, o trabalho da gente, levando conhecimento, né, a todos os quadrantes aí do nosso estado, né, gente? E de todo, oxalá, né, de todo o território nacional, se alguém tem a oportunidade de ver nossas teleaulas. Mas assim, né, assim, o professor Clébio tem muito tempo de vida, né, de acadêmica, né, de aula. Eu também tenho um certo chão aí, né, gente? Mas assim, a gratificação do professor é justamente isso, né? Não tem uma gratificação melhor para o professor do que ele receber em troca, né, essa prova, né, de que a situação está sendo concretizada, está sendo assimilada. Então, desde já, né, gente, eu agradeço aí a todos vocês, tá? Por terem participado das nossas teleaulas. O esforço de ter aprendido, né? São cálculos assim matemáticos, eu sei que dificulta um pouco, né, na herança, né, brasileira em relação a isso. Mas assim, eu agradeço de coração a todos que tiveram presentes, que participaram, que buscaram conhecimento, que entraram em contato com o professor, tá? E desde já, né, novamente, eu desejo uma boa prova para vocês. Então, assim, o meu boa noite a todos e uma feliz prova. Então, tchau para todo mundo, né? Tchau, pessoal. Pessoal, tudo de bom.